Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante na piscicultura, que é a reprodução dos peixes. Nós vamos tratar os aspectos mais importantes relacionados ao processo de reprodução dos peixes e as principais diferenças que nós temos em relação às espécies. E no final nós vamos tratar um pouco mais de detalhes a reprodução induzida de espécies nativas. A reprodução, como a gente sabe, ela é fundamental para a perpetuação da espécie e dentro de uma produção animal ela é altamente importante porque da reprodução, né, que depende toda a produção animal. Né? Se a gente não tem o animal, se você não multiplica os animais, a gente também não tem, né, os animais disponíveis para engorda. Então existem produtores especializados na reprodução de peixes, na produção de alevinos e comercialização, e também tem aqueles produtores que fazem um ciclo completo, que mantêm os reprodutores na sua propriedade, o laboratório de reprodução, e fazem todo o ciclo, né, desde a reprodução até a engorda final dos animais. Os peixes que nós utilizamos na produção, eles pertencem a diversas espécies. E essas espécies elas têm características muito próprias, né, na questão da reprodução. Então a gente precisa diferenciar ou classificar, né, os peixes conforme algumas características específicas que eles têm. Então na aula de hoje a gente vai estudar um pouco essas diferenças, né, e entender um pouco como é que funciona a fisiologia do peixe, para depois, na hora de trabalhar com uma determinada espécie, a gente conhecer tanto a fisiologia quanto o seu hábito reprodutivo. Então, inicialmente, nós podemos dividir os peixes, né, que nós utilizamos na produção em dois grupos, dois grandes grupos. Aqueles peixes chamados migradores ou reofílicos e aqueles peixes chamados sedentários. Muitas espécies nativas elas são reofílicas, né, elas fazem migração. Então, os peixes reofílicos são aqueles que, durante o verão, durante a época das cheias, né, durante uma determinada época do ano, realizam migrações para fazer reprodução. Então, esses peixes, eles precisam encontrar, né, situações ambientais específicas para poderem fazer a sua reprodução. Já os peixes sedentários são aqueles que reproduzem no mesmo local onde eles vivem, né? Então, eles não realizam nenhum tipo de migração para realizar a reprodução. E isso faz com que essas espécies tenham características diferentes também entre si, né? Algumas características um pouco diferentes, que nós vamos ver aqui pela frente. Então, nesse quadro, a gente pode ver algumas características relacionadas a esses dois grupos de peixes, né, e as suas diferenças. Então, o peixe migrador, ele sobe o rio para desovar, né? Essa é a principal característica. E o peixe sedentário, eles desovam em água parada. Os peixes reofílicos, em geral, eles só desovam uma vez em cada período reprodutivo, geralmente uma vez por ano, né? São desovas grandes, né? Eles liberam todos os ovos de uma vez só, diferente dos peixes sedentários que geralmente fazem diversas desovas por ano. Né? Não tem uma época específica para que eles façam essa desova, essa reprodução. Os ovos, né, desses peixes migradores, geralmente eles são em um número muito maior e com diâmetro bastante reduzido, em comparação com os peixes sedentários. Por eles também não realizam cuidado parental, né? Então os peixes migradores fazem a desova, uma desova bastante numerosa, e depois eles retornam. Então eles não ficam cuidando ali da prole, cuidando dos ovos nem das crias. Diferente dos peixes sedentários, onde diversas espécies realizam esse cuidado parental durante um período. E esses peixes migradores, por não encontrarem essas condições ambientais específicas, né, dentro de uma criação, dentro dos viveiros, eles não realizam a reprodução de forma natural, quando em cativeiro, necessitando então de um procedimento de indução hormonal, né, da aplicação de hormônios, determinados hormônios, para que se faça a indução da ovulação e da espermiação, né, dos machos, no caso. Então, como exemplo de peixes migradores, né, nós temos o tambaqui, nós temos o pintado, né, o caxara, o matrinchã e o pacu. Né? E como exemplos aí de peixes sedentários, né, de água parada, que reproduzem água parada, nós temos o pirarucu, nós temos o tucunaré, né, a traíra e a tilápia, né, a conhecida tilápia.
E nessas duas tabelas nós podemos, né, ver uma lista, uma relação aí de peixes classificados conforme o seu hábito reprodutivo, né, em sedentários ou migradores. Os peixes eles podem ser classificados também conforme a forma de fecundação, né, e desenvolvimento do embrião. Então nós temos peixes ovulíparos, então a maior parte dos peixes de produção, né, que nós encontramos hoje são ovulíparos. Então são aqueles peixes que fazem a fecundação externa, né, e o embrião se desenvolve dentro do ovo, dentro do organismo, né, da fêmea. Depois ela libera esses ovos e o embrião ele finaliza o seu desenvolvimento, né, em poucas horas, em torno de um dia, e depois ocorre a eclosão da larva. Já algumas espécies, uma menor quantidade de espécies, fazem a fecundação interna, né? Então ocorre uma espécie de cópula entre o macho e a fêmea, e o embrião se desenvolve dentro do organismo da fêmea, né? E ela não realiza a desova, né? E sim já a larvinha ela já é liberada, né? Já após a eclosão que ocorre dentro do organismo da fêmea. Esse vídeo é bastante interessante, que mostra uma fêmea de lebiste, ou guppy, né, que é uma espécie de peixe ornamental, um peixe de aquário, realizando então aí, né, digamos assim, que ela está parindo, né, as suas crias, né. Então ela libera diretamente, né, os seus alevinhos, as suas larvas, diretamente, né, sem a necessidade de fazer uma desova. Então a gente observa aí um momento raro aí do nascimento aí de uma nova prole, né, de lebistes. As espécies de peixes se diferem também com relação ao tipo de ovo, né? Então, alguns peixes eles realizam a desova de ovos, né, aderentes, e outros tipos de ovos que não são aderentes, que ficam soltos na água, né? Então, esse ovo o ovo aderente é um ovo que fica, essa desova fica toda agrupada. Então, ela fica envolta aí no material gelatinoso e fica agrupada. Geralmente essa espécie de peixe, ela faz a desova em raízes de plantas, né, ou fazem a desova dentro em ninhos de pedra, em ninhos de areia, e muitas vezes elas ficam cuidando então daquela desova, né, até que ocorra a eclosão, e muitas vezes eles continuam o cuidado parental aí com as larvas. Já os ovos não aderentes, aqueles ovos, digamos assim, soltos, né? Geralmente são colocados, né? São desovados por espécies reofílicas, né? Que realizam a desova e não fazem o cuidado parental. Então, são desovas muito numerosas, com ovos muito pequenos, e eles, depois da desova, ficam soltos, né? Na corrente de água. É claro que a maior parte dessa desova é perdida, desses ovos são perdidos, muitos por não serem fertilizados, outros por serem predados, né, por outras espécies. Por isso, então, que a desova realmente é muito numerosa, passando de 500 mil, algumas espécies chegando a 1 milhão de ovos em cada desova. E cada espécie tem o hábito, né, de realizar a reprodução, né, em um local específico aí dentro do corpo d'água, dentro do ecossistema aquático. Então, tem espécies que realizam a postura, a reprodução, a fertilização e a postura dos ovos, né, a desova dos ovos diretamente no fundo, né, na terra. Alguns fazem ninhos, né, cavam, fazem ninhos nessa terra. Outras espécies fazem a reprodução na coluna d'água, normalmente, né, no meio da coluna d'água, mais próximo à superfície. Outras fazem em pedras, né, constroem ninhos de pedras e fazem a desova ali, realizam a desova e a fertilização nesse local. E algumas outras espécies realizam a desova em raízes de plantas, né, geralmente quando os ovos são adesivos. Então a gente precisa conhecer, né, o hábito, né, em qual local que essas espécies realizam a desova para poder conduzir melhor, né, e ter uma eficiência melhor na produção, na reprodução, e obter uma maior taxa de fertilidade e de sobrevivência das larvas. E como a gente já falou, algumas espécies realizam o cuidado parental, outras não, né? Então, algumas espécies, principalmente aquelas reofílicas, elas não realizam o cuidado parental, né? Elas fazem grandes desovas e voltam e deixam que, né, que a natureza siga seu curso, e alguns ali vão sobreviver. Já outras espécies, geralmente as sedentárias, realizam esse cuidado parental, né? Elas ficam próximas ali
as ovas, né, até que ocorra a eclosão, e geralmente permanecem cuidando, protegendo ali as larvas durante um certo período. Diversas espécies realizam isso. Nessa imagem a gente pode observar, né, um peixe beta, que é um peixe bastante conhecido, né, dos aquaristas, é aquele peixinho que a gente encontra, né, em shoppings, em lojas de aquário, que ficam naqueles aquários pequenininhos. Então esse peixe ele tem um processo, né, de reprodução bastante específico, aonde no momento da cópula o macho ele abraça a fêmea, espreme a fêmea e ela vai liberando as ovas e ele fertiliza. Ele realiza esse processo algumas vezes até que haja o esvaziamento, né, dos ovários da fêmea. Depois ele vai pegando esses ovos um por um e vai levando para um ninho de bolha que ele preparou previamente. Então ele prepara esse ninho de bolhas na superfície antes, né, de ocorrer a reprodução, e depois ele vai pegando ovo por ovo e vai levando lá para cima, né, e depois disso ele expulsa a fêmea e o macho fica fazendo cuidado. Então ele fica repondo essas bolhas, assim que elas vão estourando, ele fica repondo, e assim que vai nascendo, né, que vai eclodindo, as larvas elas não têm poder ainda, capacidade de nadar, então elas vão caindo, né? E o macho ele vai pegando lava por lava e colocando de volta nessas bolhas, até que elas consigam permanecer nadando. Então ele realiza um cuidado parental aí bastante cuidadoso, né? As tilápias também realizam o cuidado parental e tem também um hábito bastante incomum, né? Que é a guarda ou a incubação dos ovos dentro da boca. Então, após a reprodução, após a fertilização, a fêmea recolhe um por um, né, vai recolhendo os ovos e faz essa incubação dentro da boca. Então, ela fica ali naquele período, né, final ali de incubação até a eclosão, né, dos ovos, né, a expulsão das larvas, ela mantém dentro da boca. Então, o produtor, se ele é um produtor mais especializado aí, produz alevinos de tilápia, ele pode manter os machos e as fêmeas confinadas dentro de apas, né, dentro de viveiros, e fazer a captura dessas fêmeas, né, diariamente observando para ver se elas possuem essas ovas dentro da boca. Em resultado positivo, com água, com a própria água ali do viveiro, ele pode tirar essas ovas de dentro da boca do peixe e colocar em baldes e depois levar para um laboratório, para incubadoras, para fazer um controle ali melhor, né, dessas larvas que vão ser produzidas. E outra espécie, né, que também tem um cuidado parental bastante rigoroso é a traíra, né? Então as traíras, após a ovulação, ela produz uma massa de ovos aderentes ou adesivos e ela fica em torno, né? Então a traíra fica em torno desses ovos, fazendo cuidado, e nesse momento elas se tornam bastante agressivas. Então, uma forma da gente perceber, né, que há uma ova de traíra próxima é observar o ataque, né, da traíra à pessoa que vai coletar esses ovos. Então, é importante, no momento dessa coleta, estar preparado com botas, porque realmente ela fica bastante agressiva no momento em que se faz essa retirada. E temos também o pirarucu, né? O pirarucu é a maior espécie de peixe de escama, né, brasileira. Então, o pirarucu também faz esse cuidado parental, ele fica cuidando das ovas e assim que eclode, esses alevinos, essas larvas, esses alevinos, eles formam uma massa, né, um cardume, e geralmente o pirarucu macho ele fica próximo, né, desse cardume. Então ele vai acompanhando sempre esse cardume na fase inicial, fazendo ali uma certa proteção, né, para esses animais. Com relação ao tipo de desenvolvimento, né, ovocitário, nós podemos classificar, né, os peixes em três grupos. Sabe-se que as fêmeas elas nascem com um número fixo e determinado de ovócitos primários. Né, e durante o seu desenvolvimento, né, depois que ocorre a maturação, vai ocorrendo a ovulação ou o desenvolvimento desse ovócito. Né, e os peixes eles têm três formas aí, né, de amadurecimento e de ovulação. Então nós temos peixes que têm uma ovulação, né, um desenvolvimento desses ovócitos sincrônico e total, ou seja, todos esses ovócitos presentes eles amadurecem, eles se desenvolvem, né,
e a fêmea faz só uma desova em toda a sua vida. Então, geralmente essas fêmeas, após essa desova, é uma desova bastante numerosa, esse peixe acaba morrendo, né? Essa fêmea acaba morrendo. É o caso do salmão, por exemplo. Temos peixes que têm desova sincrônica em grupos. Então, geralmente, uma grande quantidade de ovócitos se desenvolvem, né? Amadurecem em determinada época do ano. É o caso dos peixes reofílicos. Geralmente, uma vez por ano, uma ou duas vezes ocorre esse sincronismo e essa ovulação bastante grande, bastante numerosa. Já outros peixes, geralmente os peixes sedentários, têm um perfil, um desenvolvimento aí assincrônico. Então, eles vão realizando pequenas desovas durante um ano. Né? Então, geralmente ele tem ovócitos em vários estágios de desenvolvimento. Então, no caso do assincrônico, né, geralmente os peixes fazem diversas desovas durante um ano. Por exemplo, a cada 2 meses, a cada 3 meses vai ocorrendo uma desova pequena, já que no ovário vão existir aí quantidades grandes aí de ovócitos em diversas fases, né, do seu desenvolvimento. É o caso, por exemplo, aí da tilápia. Então, nessa imagem a gente pode ver, né, o salmão, né, realizando a migração. O salmão, ele vive, né, tendo a sua vida, o seu crescimento e desenvolvimento no oceano, em água salgada. Então, o salmão do Pacífico, por exemplo, ele vive e se desenvolve no oceano, e na época que ocorre, depois que ocorre a maturação, o amadurecimento sexual, né, maturação aí das gônadas, eles sobem os rios, né, os machos e as fêmeas fazem aquele cardume e vão subir no rio, ou seja, em água doce, contra a correnteza, muitas vezes mais de 1.000 quilômetros, e quando chegam na cabeceira do rio, eles fazem a reprodução, né, realiza a desova, e lá mesmo esses peixes acabam morrendo. E após a eclosão, essas larvas, né, que depois vão ser liberadas, vão se desenvolvendo e retornam ao oceano. Então é um processo bastante trabalhoso, bastante custoso para o peixe, né, que gera essa mortalidade, também gera uma grande mortalidade de alevinos, de larvas, né, e dos próprios ovos que são predados, mas que pela quantidade de ovos que são, né, desovados, você consegue ao final, né, ter uma quantidade razoável de peixes retornando ao oceano. Os peixes, durante seu desenvolvimento, ele passa por diversas fases aí de amadurecimento das suas gônadas, né, no caso dos testículos e dos ovários. Então, os peixes, quando estão jovens e ainda não atingiram o peso, o tamanho adequado para a reprodução, e nem estão na época, né, de reprodução, eles se encontram com as gônadas aí imaturas. Né? Então, até chegar a um determinado estágio de desenvolvimento, elas estão ainda imaturas. Assim que ocorre, né, o amadurecimento total, digamos assim, com relação à idade que o peixe se encontra apto a reproduzir, se ainda não estiver na época correta, ou se não, o peixe não tiver recebido ainda os estímulos ambientais necessários, essas gônadas elas ficam em repouso. Né? E quando ocorre então esse estímulo ambiental, né, no caso muitas vezes pela época do ano ou condições, né, de fotoperíodo ou condições da própria água, né, químicas da água, ocorre a maturação dessas gônadas. Então ocorre um amadurecimento, crescimento, desenvolvimento desses ovócitos. Quando ele se torna maduro, né, pode ocorrer então a cópula, né, o acasalamento desses peixes. Ocorrendo isso, a fêmea vai fazer a desova, né, vai esgotar os ovários e depois entra em repouso novamente para que ocorra um novo ciclo, né, no próximo ano, por exemplo, no caso dos peixes reofílicos. Então eles ficam durante uma grande parte do tempo em repouso. É importante a gente conhecer isso, conhecer essa fisiologia e conhecer a época de reprodução para a gente manejar corretamente os reprodutores, principalmente com relação à nutrição, né, das matrizes. Né? Claro que a gente precisa ter um planejamento dessa nutrição adequado. A nutrição do peixe
não pode ser a mesma na época de repouso e na época de reprodução. A gente precisa ter essa diferenciação. Já, se o peixe amadurecer as gônadas, no caso das fêmeas, começar o desenvolvimento dos ovócitos, mas não realizar desova, se ela não encontrar aquela situação adequada para a reprodução, por exemplo, se nós tivermos fêmeas adultas, né, de tambaqui, que é uma espécie migratória, dentro de um viveiro escavado em água parada, em determinada época do ano ela vai começar a maturação, né, o desenvolvimento gonadal, a maturação aí e o desenvolvimento dos ovócitos. No entanto, ela não vai conseguir finalizar isso por falta das condições ambientais e não vai efetuar a desova naturalmente. O que vai ocorrer então? Ela vai reabsorver, né, essas ovas e depois que ocorre a reabsorção, entra em repouso novamente. Nessas fotos a gente pode ver, né, cada fase, né, da maturação gonadal. Então a gente tem ali a fêmea e o macho, né, a fêmea na esquerda, o macho na direita. Nós temos ali no ar o repouso, então a gente consegue ver, né, o testículo e o ovário em um tamanho bastante reduzido. Nessa fase, muitas vezes a gente tem até uma certa dificuldade de identificar o macho e a fêmea, dependendo da espécie, né, que não tiver dimorfismo sexual. Nós temos a fase B, que seria a de maturação, ou seja, o ovário já começa a se desenvolver, começa a crescer, e no caso do testículo também. A fase C, que seria a fase de maduro, ou seja, aquela fase que está bem próxima à desova, próxima à reprodução. Se a gente observar a fêmea, ela vai estar com o ventre bastante abaulado, bastante inchado. E no caso do macho também, e se a gente pressionar o ventre do macho próximo ao polo genital, a gente vai observar, né, a saída de sêmen. E na fase de regressão, que seria aquela fase onde vai voltar, né, ao repouso, após a reprodução, né, então vai voltar ao repouso, então vai regredindo e vai diminuindo de tamanho novamente. Então aqui mais uma vez, para fixar o conhecimento, então os peixes reofílicos, eles permanecem uma grande parte do ano, né, maior parte do ano, em repouso, não há maturação gonadal, então eles ficam sendo mantidos em viveiros, sendo alimentados normalmente, mantendo a sua saúde, no entanto eles não vão reproduzir. Em determinada época do ano, no Brasil isso ocorre em outubro, novembro, dezembro, época do verão, época das cheias, época de fotoperíodo crescente. Então, todas essas características aí, se o peixe estiver na natureza, todas essas mudanças ambientais vão estimular a maturação gonadal. Os peixes vão realizar a piracema, vão realizar a migração, né, e toda essa mudança aí de fotoperíodo, mudança na característica química da água, né, todo esse esforço que o peixe vai fazer, realizar a migração, vai fazer com que ocorra a maturação gonadal. E quando ele chegar na parte mais com menos correnteza do rio, lá na cabeceira do rio, nas nascentes, realizam ali a reprodução, né? E as gônadas, então, elas são esvaziadas. Então, esse é o processo que ocorre naturalmente dentro de um rio, dentro de um córrego. Já quando você tem esses peixes em cativeiro, não ocorre porque não tem como o peixe realizar essa migração. Agora vamos ver fisiologicamente o que ocorre, né? Quais são os hormônios, né, responsáveis por esse processo aí de maturação gonadal, né, de estímulo à reprodução dos peixes. Todo esse mecanismo ele é mediado por 3 glândulas, né, específicas, né, presentes nos machos e nas fêmeas. É o que a gente chama de eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal. Então, essas 3 glândulas conversam entre si. Então, tudo se inicia com os estímulos ambientais que são captados, são percebidos pelo peixe, e isso faz com que o hipotálamo inicie a secreção de hormônios liberadores de gonadotrofinas, GNRH. Então, o GNRH, ele é produzido, ele é liberado e quando chega na hipófise, ele vai estimular a hipófise a produzir outros hormônios, né? Os hormônios gonadotróficos, que no caso
é o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH, o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios eles vão se secretados, né, na corrente sanguínea, vão chegar até as gônadas, até os ovários e os testículos, e com isso vão estimular a maturação, o desenvolvimento do testículo, o desenvolvimento, o crescimento dos ovários, né, vão estimular a espermatogênese no macho e a ovogênese na fêmea. Né? Então, todo esse processo de maturação das gônadas então, é realizado pela mediação aí, desses hormônios, né, secretados por essas glândulas. E ao desenvolver as gônadas, né, ao desenvolver os testículos e os ovários, ao ocorrer a maturação aí das células sexuais, pode ocorrer então o processo de reprodução e a desova, né, que seria então a liberação dos gametas, a liberação final dos gametas. No caso de não ocorrer esse estímulo ambiental completo, esse processo todo ele é interrompido, né, ele não consegue chegar ao final. Muitas vezes os óvulos, os ovócitos, né, eles amadurecem, eles crescem, desenvolvem até uma certa fase e não há a liberação dos gametas. Né? A gente até percebe em cativeiro as fêmeas desses peixes com o ventre abaulado, com um certo já desenvolvimento gonadal, mas ela não consegue completar esse processo por falta desses estímulos. Sendo necessário, então, para que a gente possa fazer a reprodução em cativeiro, realizar a aplicação de hormônios, né? Aplicação exógena de hormônios para que ela complete, então, esse processo, esse ciclo. Esse processo, então, de aplicação de hormônios para induzir a reprodução é chamado de indução hormonal, né? Um processo de indução hormonal da reprodução de peixes. Geralmente utilizado em peixes reofílicos. É claro que a gente também pode estimular a reprodução, até melhorar a reprodução de espécies sedentárias, mas em geral são utilizadas para peixes reofílicos que não reproduzem se não for através desse método. Então realiza-se então a aplicação de hormônios seguindo um procedimento, um protocolo correto. E quais são então esses hormônios utilizados? O principal, bastante utilizado, é o extrato bruto de hipófise. Então, existem pessoas especializadas em produzir esse extrato de hipófise. No caso, são coletadas hipófises de peixes, geralmente de peixes grandes, não precisa ser da mesma espécie, geralmente utilizam-se carpas, né, de grandes tamanhos, para que se consiga hipófises também de um diâmetro razoável, com bastante quantidade de hormônio. Então, realiza-se essa retirada das hipófises. Essa hipófise então, ela é secada, preparada e comercializada em frascos. Então, cada frasco com uma quantidade grande aí de hipófises. Também pode-se realizar a indução hormonal com hormônios sintéticos. Então, temos algumas alternativas aí para realizar essa indução hormonal, né, e o procedimento a gente vai ver agora aqui para frente. Para realizar a indução hormonal, primeiro a gente precisa dos reprodutores, né, de uma quantidade de reprodutores, machos e fêmeas, e a gente precisa também de um laboratório já preparado para fazer a indução hormonal. O laboratório é simples, não precisa de uma estrutura muito complicada, basta você ter tanques onde esses reprodutores ficam aguardando, né, a aplicação do hormônio e aguardando a desova. Precisamos ter mesas para fazer o trabalho de aplicação desses hormônios, a retirada das desovas, os utensílios, né, como baldes, né, precisamos também de balança para pesar os peixes, alguns materiais simples, né, e as incubadoras para realizar depois a incubação. Então, a sequência das etapas da indução hormonal, né, são várias etapas, começa na seleção dos reprodutores, a gente selecionar aqueles reprodutores estão aptos a fazer a desova, né, a reprodução, a fertilização. Em seguida, a biometria, né, e depois a anestesia, o cálculo da dose do hormônio, né, o preparo em si, né, do hormônio para aplicação, depois a aplicação desse hormônio, né, na indução, a desova, fertilização, posteriormente a incubação e finalizando com a lavicultura. Então a gente vai ver fase por fase aqui o que é feito, né?
quais são os procedimentos em cada fase da indução hormonal. Tudo se inicia então com a seleção dos reprodutores. Então, o ideal é o produtor, né, o que faz a produção de alevino e reprodução de peixes, ter uma quantidade de reprodutores razoáveis, já em idade adequada para a reprodução. Então, cada espécie vai ter um peso, digamos assim, e uma idade já adequada para iniciar a reprodução. Alguns peixes têm demoram bastante para chegar a uma idade onde estão maduros o suficiente para a reprodução. No caso do tambaqui, pode passar de 4 anos. Então, o produtor ele tem que estar preparado, né, e planejar bem a reprodução. Pode-se adquirir, né, matrizes, reprodutores já maduros, né, de piscicultores, mas o ideal também é depois o produtor planejar a reposição, né, desses reprodutores, dessas matrizes, para que haja sempre no seu plantel animais de boa genética e saudáveis e aptos para reprodução. Esses viveiros, eles devem-se ter viveiros específicos, né, para você manter esses machos e essas fêmeas. Não tem problema em mantê-los juntos, já que espécies erofílicas não vão conseguir reproduzir, né, em água parada. E temos aí uma área, né, de pelo menos aí 2 a 5 metros quadrados por quilo de peixe, né? Então a gente precisa ter uma área um pouco maior para esses reprodutores, principalmente se forem espécies carnívoras ou espécies mais territorialistas. Realizando então a seleção desses reprodutores, o próximo passo é fazer a biometria desses peixes, ou seja, você pesar e medir esses peixes. Esse passo é importante porque o peso do peixe, né, vai nos indicar a quantidade de hormônio, né, e também de anestésico, caso seja utilizado. Então, o hormônio, a dose é calculada por quilo de peixe, então você deve pesar, né, o produtor deve pesar cada peixe e ir anotando para que depois a gente consiga calcular corretamente a dose. Em seguida, o produtor pode realizar a anestesia desses peixes, né? Então, existem algumas espécies que são bastante assustadas, agressivas, se debatem muito e dificultam o processo de aplicação de hormônio e de extrusão das ovas. Então, em diversos casos, se recomenda fazer a anestesia desses peixes. Então, anestésicos, existem vários tipos de anestésicos, eles são diluídos em água, em baldes, né, onde você coloca o peixe e em alguns minutos o peixe ele se torna anestesiado, então ele vai ficar calmo, vai ficar como se estivesse praticamente desmaiado ali na água e vai facilitar o manejo desses peixes. E depois que ocorre a desova, ocorre a aplicação do hormônio, ocorre a desova, colocando esse peixe em água limpa, em água corrente, rapidamente ele retorna ao normal, sem problema nenhum da saúde dele. Com a biometria realizada, a gente pode então fazer o cálculo, né, efetuar o cálculo da quantidade de hormônio. Então, existem algumas diferenças entre espécies, né, alguns protocolos que diferem um pouco de acordo com a espécie, mas de uma forma geral são aplicadas 2 doses nas fêmeas e 1 dose no macho. Então, na fêmea é aplicada uma dose inicial, né, uma dose preparatória que corresponde a 10% do total, né, e em torno de 12 horas depois é realizada a aplicação final com os outros 90% da dose recomendada. E a dose recomendada está em torno de 5 miligramas, né, de extrato bruto de hipófise, no caso, para cada quilo de peso vivo de peixe. Então, são aplicadas essas 2 doses e quando se aplicar a segunda dose na fêmea, se realiza a aplicação da dose no macho, né? Já a dose no macho é uma dose menor, em torno de 1 miligrama por quilo de peso vivo. Aplicada, então, realizadas essas 2 aplicações, né, tanto no macho quanto na fêmea, essa fêmea vai ficar aguardando em tanques, a fêmea e o macho vão ficar aguardando em tanques dentro do laboratório, enquanto ocorre aquela maturação final dos ovócitos, no caso da fêmea, e a maior produção de espermatozoide e sêmen no macho. Se for utilizado extrato de hipófise, a gente vai precisar calcular, né, pesar vai ter que ter uma balança de precisão para pesar, né, a quantidade de hipófise necessária. Então, possivelmente serão várias hipófises para poder induzir
uma fêmea, principalmente se for grande, se for uma fêmea de tambaqui ou de pintado. Essas hipófises elas precisam ser maceradas, elas precisam ser moídas e em seguida adicionado soro fisiológico. Então é formada uma solução aí com soro fisiológico para que possa então ser aplicada através de seringas. Então a quantidade, né, aquela quantidade de miligramas de hipófise diluída, né, no soro fisiológico vai ser aplicada então no macho e na fêmea. Nós devemos ter cuidado com os locais de aplicação, né, sempre fazendo essa aplicação em locais onde há uma concentração maior de músculos. Então na base das nadadeiras, né, pode ser na base da nadadeira dorsal, da nadadeira caudal ou da nadadeira peitoral. Sempre ali num ângulo em torno de 45 graus, né, para que a agulha ela seja, né, ela penetre somente na musculatura do peixe e não atinja nenhum órgão interno. Após a aplicação desse hormônio, então, os peixes eles vão ficar em repouso, né, vão ficar num tanque ali dentro do seu laboratório, aguardando o momento correto de fazer a desova ou a extrusão dos ovos, a retirada dos ovos. Agora, qual é esse período a ser esperado? Esse período ele é calculado em forma de horas-grau. Para cada espécie existe um número, né, determinado de horas-grau. O que seriam isso? É um número, né, de horas que nós temos que aguardar para que esse peixe esteja no momento correto de realizar a desova. Só que esse número de horas ele vai depender da temperatura da água. O ideal é que essa água esteja a uma temperatura em torno de 25 graus Celsius. Então a gente vai pegar esse número de horas, grau total, e dividir pela temperatura da água onde está esse peixe. Dividindo esse número de hora grau pela temperatura observada, nós temos uma ideia de quantas horas nós devemos aguardar até que possa ser realizada a extrusão desses ovos. Se houver uma alteração nessa temperatura da água, a gente deve então a cada hora, né, fazer essa soma dessas horas. Então, se na primeira hora a água estava em 25 graus, você anota 25. Se na segunda hora que o peixe está aguardando, essa temperatura caiu para 24, você já faz a anotação que na segunda hora essa temperatura estava em 24 graus. E você vai fazendo esse somatório. Quando ele somar aquele número de hora-grau determinado para a espécie, está no momento correto de retirar a fêmea do tanque de preparação, de espera, e levar para fazer a extrusão, a retirada dos ovos. E em seguida também a captura do macho para fazer a retirada do sêmen. Então aqui nessa tabela a gente pode observar, né, a quantidade mínima e máxima aí, né, a faixa de horas-grau de cada espécie, né, de algumas espécies reofílicas aí, espécies nativas brasileiras. Então com a fêmea pronta, já induzida, já finalizado o período de horas-grau, né, ela é levada então para uma mesa. Essa mesa, o ideal é que ela esteja protegida por uma borracha ou uma toalha, né, para que ela não seja pressionada a um local muito duro. E em seguida, geralmente a gente cobre, né, a cabeça do peixe com um pano e vai fazendo movimentos no ventre ou na lateral, né, desse peixe, do sentido da cabeça ao sentido da cauda. Vai fazer aquela pressão com firmeza, né, mas com cuidado para não machucar o peixe. E com isso os ovos eles vão saindo, eles começam a sair. Se a indução for bem realizada, se o peixe tiver maduro, a saída vai ser fácil, né? Facilmente essa desova vai ser realizada e você vai extrusando, né? Realizando a extrusão dentro de um baldezinho, né? Ou de uma bandeja. Então você deve esgotar, né, o ovário dessa fêmea, né? E em seguida capturar o macho e fazer a retirada do sêmen diretamente em cima dessas ovas. Ou você faz a retirada do sêmen em copos, né, em copos ou canecas, e depois você coloca por cima então dessa desova. Após misturar o sêmen, né, com as ovas de peixe, deve ser adicionada água, aquela mesma água ali onde os peixes estavam esperando, e você coloca uma pequena quantidade de água e vai mexendo com uma espátula, de preferência de silicone macia, para que ocorra a mistura então desse espermatozoide com os óvulos, para que ocorra a fertilização,
E a água vai fazer, tem a função de fazer a ativação desses espermatozoides, porque sem a água esse espermatozoide ele não se ativa, ao mesmo tempo que tem a função de fazer a hidratação desses ovos. Então, após um período, você vai observar que os ovos eles vão aumentar de tamanho e vão ficar hidratados. Nesse momento, então, você pode fazer a transferência desses ovos já fecundados para as incubadoras. Então, devem ter incubadoras já preparadas. Então, no mercado, são encontradas incubadoras de diversos volumes, de 50 litros até 200 ou mais litros. Então, são materiais geralmente construídos de fibra de vidro ou de material plástico, onde você coloca água, uma água limpa, e essa água fica em movimento, né, evitando que esses ovos fiquem caídos no fundo ou que fiquem aderidos às laterais, né, da incubadora. Então, esses ovos vão ficar ali dentro dessa incubadora de 12 a 24 horas até que ocorra a eclosão. Então, a eclosão é bastante rápida, né, dependendo, claro, da espécie, vai variar um pouco mais ou um pouco menos. E assim que ele eclode, né, esses ovos eclodem, as larvas vão ser liberadas. Nesse momento, elas possuem ainda, né, o saco embrionário, o saco vitelínico, elas não se alimentam ainda, elas não possuem uma boca ou um aparelho digestório ainda totalmente funcional. Nos primeiras horas ou primeiro dia, ela vai estar ainda absorvendo, né, esse material proveniente do ovo e em seguida começam a se alimentar. Aí você passa para o processo aí de larvicultura e posteriormente a levinagem. Esse processo inicial é bastante delicado, né? As larvas e as pós-larvas são bastante sensíveis. Nesse momento, você precisa ter um cuidado com a qualidade da água, com o pH da água, com a temperatura, né? Com a não presença, né, de bactérias, ter cuidado com a qualidade biológica e química da água. Dentro do laboratório você pode ter locais, né, ou incubadoras ou locais onde essas pós-larvas vão ficar guardadas ali durante um período, acondicionadas, onde poderão receber uma alimentação inicial. Então, à medida que elas começarem a se alimentar, né, você deve fornecer aquela ração bastante fina, ração em pó, ou fornecer alimento vivo, como, por exemplo, plânctons, né, zooplâncton. Outra forma bastante prática é você preparar viveiros para receber, então, essas pós-larvas. Então, são viveiros escavados, previamente adubados, corrigido o pH, né, e essa adubação ela tem como função aumentar a proliferação de fitoplâncton e de zooplâncton para que haja alimento vivo para essa fase inicial da vida das pós-larvas. Elas podem ser colocadas diretamente no viveiro ou dentro de APAs, que seriam pequenos cercados, né, para que você possa ter um confinamento melhor, né, dessas pós-larvas e para que elas possam acessar de forma mais fácil o alimento. Aquela ração inicial em pó, ela tem um alto teor de proteína, uma ração mais cara, e você tendo essas larvas, essas pós-larvas mais condicionadas no local menor, você consegue ter um aproveitamento melhor dela pelos peixes. Tenha cuidado também na hora de fazer essa transição do laboratório para os viveiros, né, e fazer essa ambientação aí para que a água, né, do viveiro tenha temperatura, né, atinja a temperatura igual ao do saco onde estão ali as pós-larvas, né, vindas do laboratório. Essas pós-larvas, então, elas vão ficar nesses viveiros de larvicultura em torno de 20 a 40 dias. Isso vai depender do tamanho, né, que você quer comercializar esses alevinos. Durante esse processo, durante esse período, elas vão se desenvolver, vão ser treinadas, digamos assim, para comer ração, passam a consumir, então, ração extrusada de pequeno diâmetro, para que possam ser comercializadas já na fase de alevino. Então, o alevino já tem o formato de um peixe adulto, praticamente aquele formato de um peixe adulto, e já come ração extrusada completa, de forma mais tranquila. Então, esse período é justamente para que o peixe se desenvolva um pouco e atinja o tamanho comercial, né, e esteja ali adaptado à alimentação com ração. Principalmente aquelas espécies carnívoras, como o pintado, por exemplo, que são peixes que se alimentam no fundo e se alimentam de
organismos vivos. Então ele precisa ser treinado nessa fase aí a se alimentar com ração. Espécies carnívoras, durante essa fase também a gente tem alguns problemas relacionados a canibalismo. Então é importante durante essa fase, para algumas espécies carnívoras, a gente realizar durante esse período aí, antes da comercialização, o procedimento de seleção, onde são capturados todos os alevinos e feita uma seleção por tamanho, para que não hajam peixes muito grandes juntos, né, próximos ali no mesmo viveiro, com peixes muito pequenos, para que evite-se então o canibalismo entre eles e a perda aí de alevinos. Então ficamos por aqui, agradeço quem ficou até o final do vídeo, espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês sobre a reprodução de peixes. Obrigado pessoal e até a próxima.